Hi guys, vamos fazer hoje correção de exercício. Lembrando que toda vez que a gente corrige um exercício, a gente aprende coisa nova, tem vocabulário, tem expressão, tem revisão de aula, tudo aqui dentro de um exercício. Então, é muito importante que você faça isso, que você faça os exercícios da apostila, porque é treinando que vocês vão sacar qual é a do examinador, né? Ver quais são os padrões das questões do vestibular que você vai fazer. E vindo aqui, você vai não só tirar suas dúvidas, mas também aprender, tá? Independente do vestibular que você vai fazer, vale muito a pena vir assistir comigo aqui as correções, participar, olhar se o que você fez, né? Se como você pensou aquela questão tem a ver com a resolução que eu tô fazendo aqui. Isso vai te ajudar demais na hora da prova. É exercitando isso que quando chegar lá, vai estar tudo automático e seu vocabulário vai ser grandão para que você possa identificar as palavras e sair da questão com facilidade e melhor, com sucesso, tá? Então vamos lá, que hoje a gente tem textão do Enem. Olha só, vamos começar. On paper, gamers and scientists make a bizarre union. Olha só o que ele diz, né? Na teoria, gamers, né, pessoa que joga jogos eletrônicos, e cientistas fazem uma união bizarra, estranha mesmo. E essa expressão on paper aqui, na verdade ela quer dizer assim, na teoria, né? Na teoria, você consegue imaginar gamers e cientistas juntos? Parece estranho? É isso que dá início a esse texto. But in reality, olha, lá vem a ideia contraposta, né? Se na teoria parecia estranho, na realidade, e a gente começa aqui ó, com o but, que sempre dá essa ideia de que vem uma coisa diferente por aqui. But in reality, mas na realidade, their two worlds aren't leagues apart. Ou seja, na realidade, os mundos, né, os dois mundos dos cientistas e dos gamers, eles não estão super distantes, tá? Both involve solving problems with a given set of rules. Os dois mundos, o dos cientistas e o dos gamers, o que eles fazem? Eles envolvem resolver problemas, solving problems. Então, tá aí um verbo para vocês anotarem, to solve. Solve problems é resolver mesmo, é buscar solução. Como? With a given set of rules. Resolver problemas com um set de regras, tá? Com um conjunto de regras que foi dado. Genetic analysis, for instance, is about finding sequences and patterns among seemingly random clusters of data. Meu Deus, Débora, o que essa frase quer dizer? Vocês vão ver que não está tão difícil, olha só. Aqui a gente tem dois cognatos, né? Análise genética. E aqui a gente tem uma expressão, for instance, é a mesma coisa de for example. For instance é por exemplo. Então, primeiro ele falou assim, olha, cientistas e gamers parece esquisito juntar os dois, mas na realidade não é estranho. Por quê? Porque ambos fazem a mesma coisa, que é resolver problemas usando um conjunto de regras. Por exemplo, na análise genética, é isso que ele falou aqui, tá? Na análise genética, o que eles têm que fazer, né? Eles têm que achar, finding, sequências e padrões. Então, essa análise é sobre isso, é sobre achar sequências e padrões entre coisas, entre dados que parecem random, parecem aleatórios. É isso o que a análise genética faz, achar sequências e padrões em dados aleatórios. Frame the analysis as a pattern spotting game that looks like Candy Crush. Olha que interessante. E aí ele fala assim, olha, pensa nessa análise como se fosse um jogo de achar padrões que parece o Candy Crush. Já jogou Candy Crush? Que vem um tanto de balinha assim e realmente você tem que achar, né, os padrões, aquelas que estão perto uma das outras? Então é isso que ele essa é a analogia que ele está fazendo. Se você pensar na análise genética como se fosse um Candy Crush, em que tem ali, né, os padrões e você tem que achar onde é que eles estão. And while aligning patterns and scoring points, e enquanto, olha aqui palavrinha também que sempre aparece, enquanto alinhando os padrões e fazendo pontos, né? Score
é uma palavra conhecida aí dos gamers. Se você joga joguinhos virtuais, você conhece a palavra score, que é justamente pontuar, né? Players, os jogadores, can also be hunting for mutations that cause cancers. Os jogadores também podem estar caçando. Hunting é caçar mutações que podem causar câncer. Alzheimer's disease or diabetes podem causar câncer, doença de Alzheimer ou diabetes. Então o texto faz isso, né? Ele aproxima a ciência da realidade dos gamers. Por quê? Porque em ambos os mundos o que a gente está procurando é padrões, sequências, ok? A gente vê inclusive que essa palavra pattern, olha como ela se repete. Ó, vou tirar aqui as marcações e vou mostrar para vocês. A gente tem aqui patterns potting, aqui patterns, tá vendo? Então essa questão de buscar padrões é muito importante aqui para o texto e é o que faz o cientista e o gamer serem parecidos na visão do autor do texto. E aí vem uma frase entre aspas, ou seja, alguém está dizendo alguma coisa em discurso direto, olha só. Our brains are geared up to recognize patterns. Ou seja, o que ela está dizendo é que o nosso cérebro, ele está focado, ele foi feito para isso. Para quê? Para reconhecer patterns. Mais uma vez a palavra padrões aqui. Says Irina Otiu, a neuroscientist, então ela é neurocientista da Universidade de Manchester, explicando why scientists are turning to gamers for help. Ou seja, porque os cientistas estão procurando os gamers, pedindo ajuda para eles. E aí, olha só, aqui tem mais aspas, ó, ela vai daqui até o final do texto. And we do it better than computers. Ou seja, ela está dizendo, nós fazemos melhor do que os computadores. Fazemos o quê? Achamos padrões, né? O texto está todo focado nisso. This is a new way of working for scientists. Essa é uma nova maneira de trabalhar para os cientistas. But as long as they learn how to trust game developers to do what they do best. Olha só, vamos parar aqui um pouquinho, porque tem uma expressão muito importante. As long as. Pode anotar. As long as quer dizer desde. Desde que você faça isso, outra coisa pode acontecer. Aqui o que ela está dizendo? Olha só. This is a new way of working for scientists. É uma coisa nova para os cientistas. Mas, tem uma ideia oposta agora, né? Apesar de ser novo, as long as they learn, desde que eles aprendam. Aprendam o quê? How to trust. Como confiar. Confiar em quem? Nos desenvolvedores de jogos, né? As long as they learn how to trust game developers to do what they do best. Então tem que confiar que eles vão fazer o que eles fazem melhor, tá? Desde que os cientistas confiem que os desenvolvedores de jogos vão fazer aquilo que eles fazem melhor, e aí a gente vê o que é que eles fazem melhor. Tá aqui, ó. Make great games. Fazer bons jogos. Then they can have thousands of people from all around the world working on their data. Então, eles podem ter milhares de pessoas de todo o mundo trabalhando nos dados deles, nos dados dos cientistas. Aqui mais um falso cognato, né? Data não é data, não é dia 5 de janeiro de 1958, não. Data são os dados, tá? Os dados com os quais os cientistas trabalham. Então, beleza. Acho que deu para entender a ideia do texto, né? Essa comparação, essa ajuda que está acontecendo hoje em dia entre os cientistas e os gamers ou os desenvolvedores de jogos. Por quê? Porque eles podem reconhecer padrões com facilidade e usar isso para ajudar a trabalhar os dados científicos, ok? Vamos ver a questão. De acordo com a reportagem publicada no jornal The Guardian, os adeptos de jogos podem ajudar os cientistas por terem. Adorei que eles traduziram gamers como adeptos de jogos. Nem precisava traduzir hoje em dia mais, né? Bom, o que os adeptos de jogos, o que os gamers têm que pode ajudar os cientistas? A habilidade de seguir regras.
Tem lá, né, falando que a gente soluciona problemas com um conjunto de regras, mas não é essa a ideia principal do texto, mais uma vez dizendo. Qual é? É a dos padrões. Interesse em estudar a ciência, isso nem foi citado no texto. Capacidade de reconhecer padrões, exatamente. Quantas vezes a palavra pattern apareceu nesse texto, gente? Inúmeras. D. Talento para programar computadores. Não é esse o talento em que eles estão focados no texto. Desejo de contribuir para a humanidade. Não foi dito. Então, realmente, essa é uma questão que com facilidade vocês conseguiriam reconhecer a alternativa correta. Por quê? A palavra padrões ela está no texto todo. Muitas vezes o texto fala sobre essa capacidade que os gamers têm, inclusive fazendo aí uma analogia entre a análise genética e o joguinho Candy Crush, justamente por reconhecer padrões. Por isso, vamos marcar a alternativa C para gabaritar.